dar início à nossa live do dia 17, agora de junho, né? E ela é uma live feita basicamente para quem está iniciando nesse mercado na operação com robôs, né? Bem como para os novatos que têm uma certa experiência, já operam no mercado ou já operaram com robôs também, mas não estão ainda a par de todos os detalhes da estratégia e do nosso modo operacional. Eu vou tocar em 3 pontos, que são pontos importantes, né, que eu venho observado com relação aos novatos que entram, né, que compram a assinatura lá na SmartBot, que é às vezes uma falta de sincronia nas informações que nós fornecemos com aquilo que de fato ocorre na operação de vocês no mercado. E aí alguns começam a tomar prejuízo por um simples detalhe. Quando alguém faz a assinatura na SmartBot, vocês recebem um e-mail de boas-vindas da SmartBot. Mas aí vocês não recebem o nosso e-mail de boas-vindas, né? Acho que todos já receberam esse e-mail. E nesse e-mail nós temos informações importantes com relação ao dia a dia, né? a como nós procedemos na condução das operações ao longo do pregão. O que acontece? Lá nesse e-mail nós falamos, por exemplo, que você deve fazer o seu cadastro, né, no nosso site. Então, além do cadastro que vocês fizeram na SmartBot, vocês devem fazer também o cadastramento no site da TopBot. Como que eu faço isso? Basicamente, você vai entrar aqui no login, né, onde vai aparecer o login, e você vai fornecer o teu nome, o teu e-mail, criar uma senha, e aí está feito o teu cadastro, certo? Feito isso, você passa a ter acesso a algumas áreas restritas do site. Uma delas é essa área que tem aqui, onde nós temos as estratégias recomendadas, os chamados setups, ok? Um outro lugar que vocês também têm acesso, passa a ter acesso, é aqui no suporte Telegram. É onde você consegue acessar, né, o link de convite para o grupo do Telegram. Um outro ponto importante, né, que a gente pede a vocês para conhecer e curtir, né, é o nosso canal no YouTube. Eu não sei se todos já foram lá, já entraram, já se inscreveram no canal. A inscrição no canal é importante porque vocês recebem uma notificação assim que um novo vídeo ele é postado, né? E aí o nosso canal no YouTube, nós temos vários vídeos, né? Eu estou criando novos vídeos a cada semana, mas nós temos vários vídeos e eu cito alguns que são bem importantes, né? Vocês já passaram por ele, que é esse daqui, como criar a sua conta na SmartBot, esse vídeo daqui, tá? Outro vídeo importante é criando o seu primeiro robô, como criar o seu primeiro robô, né? E o terceiro vídeo importante que eu quero citar é esse, cadastrando os custos operacionais, ok? Então, antes quem não assistiu esses vídeos, eu peço para assistir, né? É bem interessante, né? E aí nós estamos agora criando os vídeos do setup 7 e 8. Vocês podem notar que no que nós temos aqui vai até o setup 4, né? Eu até peço a vocês que ignorem por enquanto esses setups, porque nós estamos utilizando o setup 7 e o setup 8, ok? E por último, o que é importante também, quem puder acompanhar, né, diariamente o nosso grupo, é o nosso grupo no Telegram, que é esse daqui, né? Então, quem puder
entrar nesse grupo no Telegram e participar é muito interessante. Por exemplo, nós temos aqui o grupo principal, que esse grupo é o grupo onde nós conversamos, né? Nós chateamos aí e trocamos informações ao longo do pregão, tá? Toda vez que alguém entra no grupo, existe essa mensagem de bem-vindo aqui, ó, com algumas recomendações. E uma delas é essa recomendação aqui, que você também deve participar do grupo, do canal de notícias. Aí você clica nesse link e você vai fazer parte desse grupo daqui, ó, canal de notícias. Ele não é para a gente trocar, ficar fazendo chat, né? Basicamente só eu posto aí as informações, como o convite dessa live. Por exemplo, como o flash de encerramento, que é isso daqui, todo dia eu publico esse flash de encerramento, tá? Então esse aqui foi do dia 15/6, aonde nós pegamos sempre os mesmos robôs, né, que estão utilizando o setup 7 e 8, ok? E divulgo o resultado financeiro daquele pregão. Então vocês vão notar, mas aí eu tenho aqui o perfil conservador, setup 7, setup 8. O perfil moderado, né? Setup 7 e 8. E o perfil arrojado. O que muda nesses perfis aqui é basicamente o horário de início do pregão. O início do pregão aqui eu considero ele mais arrojado, mais difícil, tá? Então ele começa às 9h02, o setup 7, começa às 9h06, o setup 8. O perfil moderado, ele já começa meia hora mais tarde, 9h33 aqui, né? E aqui quase 40 minutos depois, né, comparado com esse, ele começa aqui o setup 8. E, só um minutinho. E o perfil conservador com setup 7 começa às 10h33, tá? E o setup 8 às 10h43. Por que isso? Porque, estatisticamente falando, cada horário, né, cada horário tem um resultado específico ou uma dificuldade específica em linhas gerais, né? Mas cada dia de pregão é um dia diferente de outro qualquer. Mas voltando a falar que estatisticamente nós consideramos que é mais arrojado você operar logo no início, apesar de que em alguns dias esse arrojado vai sair melhor do que os demais, e é mais conservador você operar depois da abertura do mercado americano, que acontece às 10h30, né? A Bolsa de Nova York, ok? Bom, da mesma forma que nós temos um flash de encerramento, nós temos um flash de abertura, que é esse daqui, um pouco mais longo, né? Um boletim de pré-abertura da Bolsa, aonde eu não sou analista financeiro, né? Você sabe que basicamente eu desenvolvo os robôs, estou no mercado já há quase 10 anos, mas eu não tenho a formação de analista financeiro, portanto eu não posso indicar ou orientar vocês na questão de investimento, tá? Entretanto, eu faço aqui algumas ponderações. Eu faço algumas ponderações no tocante a mercado, né? Deixa eu voltar aqui porque a mercado, qual estratégia utilizar, em que sentido utilizar essa estratégia, somente comprado, por exemplo, né? Você usar o setup 7 e 8 conforme estão no nosso site. Aí eu falo dos perfis, o horário que ele vai entrar, se já está pré-configurado, né? Então são basicamente lembretes, tá? Aí eu falo que é importante você definir o stop diário de ganho. Dou um exemplo desse cálculo aqui. Então, por que isso? Para poder ficar realmente enfatizando esse tópico que é muito importante. E também porque nós temos sempre gente nova. Toda semana tem novos clientes, então ele tem que realmente receber esse texto
e para você depois vai ser um texto repetitivo, mas você já está ciente da nossa maneira de trabalhar, né? Finalmente eu publico algumas notícias de mercado, o link para você visitar, né? Se você abrir esse flash, esse boletim de abertura, normalmente ele é publicado às 7 horas da manhã. E o mercado de futuros ele abre às 9 horas. Então dá tempo, né? Antes de sair do trabalho, no próprio celular, você dá uma lida e vê o que está acontecendo. Tá? Divulgo também alguns artigos para consulta e estudo, né? Por exemplo, o último aqui, como funciona a simulação com robôs investidores da Smartbot. Então a Smartbot fez lá no blog dela um texto bem interessante de como é que funciona os robôs em modo simulado, né? Depois um guia completo sobre robôs investidores, é um livro, se eu não me engano, é um PDF que vocês podem baixar, né? E eu faço uma análise das bolsas. Então, normalmente quando eu faço essa análise, é início da madrugada, as bolsas na Ásia, no caso as principais são Japão e China, né? Elas vão, de certa forma, ditar as bolsas aqui do Ocidente. Então é interessante, porque se tiver algum cataclisma, né? Tiver alguma coisa muito forte ocorrida nesses mercados, que possa afetar o mercado aqui do Ocidente, a gente já vai saber de antemão e de repente a gente não vai nem entrar no mercado, ok? No horário que eu publico, as bolsas europeias estão fechadas, a bolsa americana só vai abrir às 10h30 hora de Brasília, ok? Então vocês tiveram uma ideia de que no grupo do Telegram nós divulgamos diariamente um boletim de abertura e um boletim de encerramento do pregão. Combinado? Bom, como que eu entro nesse grupo do Telegram? Então tem duas formas de você entrar nesse grupo, tá? Uma delas é pelo site. Aqui no site, você clicando em suporte, você tem que fazer o login, porque se você entrar pela primeira vez e não tiver o login no site, na hora que você tentar entrar aqui, ele vai te abrir a tela de login. Fez aqui o clique aqui nesse link do Telegram, vai te aparecer essa página e basicamente você vai clicar em entrar no grupo. Vai te abrir, né, uma tela lá do Telegram, aonde você vai clicar aqui em Join Group para fazer parte do nosso grupo, ok? A outra forma é através daquele e-mail de boas-vindas, você tem lá um link e nesse link você pode entrar direto também no grupo, ok? Conceitos básicos, né? Setup, parâmetros, configuração é a mesma coisa. Então, termo setup ou parâmetros, tela de parâmetros ou a configuração do robô é a mesma coisa, tá? Se nós considerarmos a tela, o site da Topbot, aonde nós clicando aqui em robôs, estratégias recomendadas, vai me abrir essa tela com as estratégias, com os setups, tá? Então, no momento, nós temos hoje aí 8 setups, né? 8 setups, e em cada setup, por exemplo, esse aqui está desabilitado, não posso baixar mais, tá? Eu posso usar o setup 1B, setup 2, setup 3, 4, 5, 6, 7, né? O foco da nossa live é exatamente que vocês usem o setup 7, que é esse, e o setup 8, tá? Ambos trabalham pela manhã, né? E tem uma diferença na configuração deles, não só de horário, mas também em pontos importantes com relação ao objetivo de ganho,
né? E como é que eu baixo um setup? Simples, você vai clicar aqui, ó, em cima da logo do robô, e ele vai te abrir um PDF. Ele vai te abrir esse PDF, tá? Então se atente para isso, ó, Setup 7 aqui no canto superior direito, né? Você pode salvar, você pode e deve salvar esse PDF em uma pasta com seus setups, tá? Esse aqui é o título do robô, né? Título do robô. Esse aqui é o ID do robô, que é a identificação dele, né? Quando a gente cria, cada robô recebe um número. E esse é o número que eu publico lá no grupo Telegram, lá naquele flash de encerramento do mercado, eu dou os resultados, né? Os resultados dos robôs. Então vocês vão notar que o ID do robô é sempre o mesmo, né? Dos resultados publicados. E isso daqui é essa tela, a tela de parâmetros. A gente, quando entra no painel lá da SmartBot, a gente clica aqui parâmetros, né, para configurar. E esse Setup 7, ele é bem simples, a configuração dele. Basicamente você vai pegar esses campos que estão aqui, tá, ó, frequência, muita atenção com a frequência, muita atenção aqui com o sentido das operações, né, apenas comprado. Porque quando você cria um robô lá na sua conta, ele não vem com essas informações, as mesmas informações. Ele vem com outros valores. Então você tem que pegar o quê? Transcrever o que está escrito aqui para a sua tela na SmartBot. Tá? No teu robô. Aí você tem um campo, por exemplo, que está habilitado aqui, está verde aqui, mas lá na tela não está. Você vai ter que habilitar aqui, a gente vai fazer isso, tá? Nós vamos criar um robô e você vai fornecer esse valor, 9, tá? Se tiver algum campo que lá está habilitado e aqui está desabilitado, você vai na telinha do robô, lá do que você está criando, e você desabilita, para ficar igual. Ou seja, o resultado visual tem que ser idêntico ao PDF. Combinado? Vocês vão notar que é muito importante, e aqui tem um ponto, a gente vai tocar nesse ponto, que eu sugiro muito a definição do stop diário de ganho. Nós vamos falar isso. E aí eu tenho até um lembrete aqui, nesse PDF. Quem abrir o PDF por um leitor de PDF, o original, né? Ou até mesmo pelo Google, como nós abrimos aqui, pelo Chrome, né? Pelo browser Chrome, ele, quando você passa o mouse em cima desse balão, ele te dá aqui, te mostra essa janela com texto, com a recomendação, certo? Então, nós vamos ter um tópico sobre isso daqui a pouco nós vamos falar, combinado? O Setup 8, eu volto lá, clico aqui no Setup 8, ele me abre uma outra aba, uma outra configuração, e eu tenho aí o Setup 8. Vocês vão notar que basicamente no início é parecido com o Setup 7. 2, média, apenas comprado, stop fixo 9, opa, de perda, né? Stop fixo de ganho, opa, lá no Setup 7 tem habilitado, aqui já não tem, aqui é o stop móvel de ganho. Então existe uma diferença, né, na configuração do robô, e essa configuração ela vai me dar um resultado financeiro também diferente, tá? Eu vou fechar os setups e vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint. Nós vamos tocar mais nesse assunto daqui a pouquinho. Limites de garantia por contrato. Então, quem já leu o nosso site, leu o e-book do robô, ou então visitou no próprio site da SmartBot, sabe que existe um limite recomendado por nós da TopBot para você operar por contrato. E também existe um limite que é controlado, gerenciado pela sua corretora, XP, Modal Mais, Clear.
Cada corretora tem um limite para a operação por contrato. No caso da corretora, o que acontece? Vou citar o exemplo aqui da XP. Salvo engano, eles estão solicitando R$ 80 por contrato em garantia. Para você operar, então, por exemplo, 5 contratos, você teria que ter R$ 400 depositado em conta. Isso é chamado de alavancagem, né? Vocês usam um valor muito baixo para poder ter o direito de movimentar esses contratos de dólar, né? Já o limite da estratégia, a gente recomenda que vocês tenham R$ 1.000 por contrato operado, tá? Não se deve começar com operações em mini dólar com um valor baixo, tá? Por quê? Porque uma questão de início nas operações, você pode começar amanhã e você pode amanhã levar um loss, tem uma perda. Quanto que é uma perda com 2 contratos na estratégia? Nós vamos falar dela daqui a pouco, mas já vou adiantar, R$ 180. Imagine que você comece com R$ 400, já perdeu 180, então o teu limite operacional, a tua margem, ali, a tua garantia, ela fica muito comprometida. Então o interessante é que você tenha um valor por contrato, né, por contrato operado, né, diferente do contrato da exigência da corretora. A corretora exige R$ 80. Né? Ora, isso é uma exigência deles, mas para a estratégia do robô, né, você precisa ter R$ 1.000 de depósito lá na sua conta, correto? Então, fique muito atento a isso. Contratos de WDO. WDO é a sigla que identifica o contrato de mini dólar, correto? Existe o contrato, o mini contrato, e naturalmente existe o contrato cheio, né, que é outra sigla. O robô só opera com WDO, tá? E aí, nesse contrato de WDO, nós temos, em outros também, né, a unidade de medida, nós temos o TIC, que é a unidade mínima de negociação, que no caso ele varia de meio em meio ponto. Tá? Então, quando nós estamos trabalhando com uma tela, vou pegar aqui o exemplo, a tela de um robô, eu vou pegar um robô, deixe-me ver, aqui, no caso esse robô, ele teve aqui, ó, 2,5 pontos de resultado, certo? Ele não existe 2,60, 2,75, tá? Para efeito lá da corretora. Até aqui pode até acontecer isso, tá? Depois a gente vai, ao longo das próximas semanas, entender por que pode dar um valor quebrado, né? Mas não é que é o correto. O convencionado é que a pontuação em dólar ela é incrementada ou decrementada de meio em meio ponto, que é chamado de TIC, tá? Então, a menor unidade que existe é 0,5. A próxima, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Combinado? E negativo, né? Se estiver perdendo, estaria um menos aqui, né? Seria o loss, seria a perda. Combinado? Quanto vale um contrato de dólar? São US$ 10.000, tá? São US$ 10.000. Então, vocês vejam bem. A gente chega na corretora, deposita R$ 1.000, eles exigem R$ 80 somente de garantia, ou seja, eu poderia depositar lá, trabalhar lá com R$ 200. Não caiam nessa, tá? Porque você pode perder logo de cara o teu capital, que a gente chama de quebrar a banca, né? Não se deve começar muito pequeno, né? Menos de R$ 1.000 eu não recomendo, certo? Porque vai chegar no final do mês, você vai estar, na verdade, pagando para poder operar. A não ser que você queira fazer um período de autoescola, de aprendizagem. Aí você vai colocar um valor pequeno para operar no real, né?
e você tá disposto a, não, se eu perder esse capital aqui, ele é basicamente como se eu estivesse pagando uma faculdade, um curso, né? Eu estou usando esse capital para poder aprender. Mas não precisa disso, você tem o modo simulado, né? Por isso que você pode usar durante 15 dias a estratégia gratuitamente. Combinado? Bem, nós sabemos que um tique então vale meio, mas o ponto cheio, né, o ponto integral aí do dólar, quanto que eu ganho se eu acertar um ponto, né, e se tiver um contrato? O meu lucro será de R$ 10. Não vamos entrar aqui no mérito de como que a gente chega a esses R$ 10. O que você precisa saber, se eu perder um ponto, eu perco R$ 10. Se eu ganhar um ponto, eu ganho R$ 10. Combinado? Isso por contrato de dólar. Ok, WDO, a gente sabe que é o código na B3. B3 é a antiga Bovespa, né? BMF, Bovespa. E nós temos, além disso, algum complemento aqui, ó, no WDO. Então, se nós pegarmos aqui o ativo que está na minha telinha de ordens aqui desse robô, ele está lá, WDO N18. O que significa esse N18? Então vamos voltar aqui no PowerPoint e vamos para o próximo slide. Bem, cada vencimento, o contrato WDO, ele tem um vencimento no primeiro dia útil de cada mês. E para cada mês existe uma letrinha, tá, que identifica o mês do vencimento desse contrato. Mas aquela letrinha ela identifica o mês que o contrato vai vencer. Quando vence o contrato, aquele código ele vai mudar da letra N, por exemplo, para a letra Q. E o 18 é o ano. Então, muito simples. Quando nós chegarmos em dezembro, nós estaremos operando, né, o WDO F19, que se refere a janeiro de 2019. Então existe esse controle, essa mudança, né? E o mais importante que vocês devem saber é, o robô, a SmartBot, já faz essa troca automaticamente do código. Então a gente não precisa se preocupar. Eu estou dando somente uma informação para o conhecimento de vocês. Combinado? Vejamos aqui, lá na tela de parâmetros, né? Por isso que existe aqui, ó, na tela de parâmetros esse símbolo de percentual no código do WDO. Porque esse percentual aqui, internamente para o robô, ele faz a troca pela letra correta do contrato vigente e mais um ano também. Certo? Vamos agora analisar o setup 7 e setups 8. Então nós sabemos que setup nada mais é do que a configuração, os parâmetros de um robô, né? E o setup 7, que nós vimos agora há pouco de relance, né? Aonde que você pega esse setup 7? No site da Topbot. Ponto final. Não pegue o setup em outra fonte. No site da SmartBot não existe setup 7 lá. Tá? Então vocês vão baixar, vão pegar o PDF no site da Topbot. Qual o mínimo de contratos que eu posso operar com esse setup 7? A partir de 1. Então eu posso configurá-lo, ao contrário do que está escrito nele, que tem 2, eu posso começar com 1. Ah, eu quero começar, eu sou mais arrojado, eu quero começar com 5 contratos. Sim, você pode começar com 5 contratos. Então esse aqui é o ponto de partida. Porém, se você é iniciante, está começando agora, né, vai começar no real, no modo real significa que você vai operar com a sua corretora e vai operar com o seu dinheiro, a gente recomenda que você comece com 1, ou no máximo com 2. Tá? Não tenha pressa. Aqui, Topbot, robôs, bolsa, ninguém fica rico da noite para o dia, o objetivo não é ficar rico. O objetivo é a gente ter uma renda extra, uma renda complementar e, quem sabe, dando tudo certo, mais à frente, pode se tornar até a renda principal.
Mas isso vocês têm que ter um tempo de estrada para que isso aconteça. Combinado? Então não vamos começar pegando pesado. A gente até fala, gente, pessoal, pegue leve. Hoje o dia não tá bom, né? Tem muito risco, muita volatilidade. Então vocês devem sempre ter em mente que aqui a pressa realmente é inimiga da perfeição. E pode trazer e traz sim, o mercado ele é cruel, o mercado a gente não tem controle, ele dá rasteira, né, em todos e leva o nosso dinheiro. Então tome muito cuidado com isso. Combinado? Não sai colocando, alavancando demais. Ah, eu tenho 10 mil, eu posso gastar esses 10 mil, que mais esses 10 mil reais, eu vou operar com 10 contratos logo de cara. Não faça isso. Comece com um, tenha um entendimento de como o robô opera, tá? E você vai gradativamente passando isso aí para 2, para 3, para 4, até chegar ao número compatível com o capital que você alocou. Qual o objetivo desse setup set? O objetivo dele é um gain, tá? Um tiro, né? Um lucro de 2 pontos. Então ele entra, ele abre um trade e busca ganhar 2 pontos, certo? Nós sabemos, quem já está operando aí o robô, que por uma série de fatores, mesmo ele dando um sinal de 2 pontos, ele pode sair com 1,5 ponto ou com 1 ponto, porque a dinâmica do mercado ela é muito rápida. Então, às vezes, a ordem do robô, né, ela pode ser levar um tempo para chegar até a corretora efetivamente chegar na bolsa, vai enfrentar o book de ofertas, vai ver se tem liquidez enfim, tem uma série de fatores aí que aumentam o tempo de execução da ordem e aí pode ser que você saia com menos pontos do que o objetivo. Entretanto, tá? Essa ordem que ela é enviada aqui, para quem não conhece, mas depois pode procurar sobre esse termo, ela é uma ordem a limite. Então ela é gravada o seguinte: eu quero vender, né, com preço X. Aquele preço X ele vai me garantir os 2 pontos. Então, com certeza, ele dando gain, ele vai, nesse caso aqui específico, ele vai te dar os 2 pontos. Combinado? Qual o horário de operação? Pela manhã. Então esse robô ele opera pela manhã, conforme dependendo do horário que você queira configurar o robô, mais conservador, né, mais arrojado, começando mais cedo, no meio, ou um pouco mais tarde, mas ele opera sempre pela manhã. Qual é o sentido das operações que nós recomendamos? Né? Apenas comprado, geralmente é o que nós recomendamos, 70% do tempo nós trabalhamos apenas comprado, mas o robô se dá muito bem também operando apenas vendido. Nós chegamos à conclusão, né, que existe uma opção lá no robô que é comprado e vendido. Mas eu não gosto muito de usar essa opção. Tá? Então não recomendo a vocês. Existe uma diferença aí, porque ele pode ficar zigue-zagueando. Ele entra comprado, aí o mercado vira, aí ele dá um loss, perde, aí depois ele entra vendido, aí o mercado dá um falso sinal, e aí ele volta para comprado. Enfim, o melhor é a gente ter um robô configurado apenas comprado e outro robô configurado apenas vendido. E dependendo do dia, do momento, né? Qual que eu vou colocar? O apenas comprado ou apenas vendido. E posso colocar, dependendo do meu plano na SmartBot, se permitir a execução de, por exemplo, 5 robôs, eu posso colocar os 2 robôs operando simultaneamente. Tá? Evite então de usar aquela opção que ela pega os 2, comprado e vendido. Use uma ou outra. Setup 7 ainda. Quando é que ele para? Bem, ele vai parar. Eu não gostaria muito, né, de citar, isso aí é o 7-1, né, quando a gente teve a Copa 2014, é o 7-1 contra a Alemanha, é quando a gente perde feio, né, mas é o stop loss, perda de 9 pontos. Então, quando ele atingir o mercado, seguir para um sentido contrário ao da entrada do trade que o robô fez, e perder 9 pontos, ele vai
dar o stop loss, que a gente chama, né, que é a perda, vai parar, né, e vai encerrar aquele trade. Ou ele vai sair com ganho de 2 pontos. Ou ainda nós temos na configuração, se ele der um trade negativo. Agora, o trade negativo e o stop loss são, aí no caso, a mesma coisa, né? Eu tenho 2 gatilhos aí de segurança. É lógico, se ele levar o stop loss de perda de 9 pontos, lógico, ele levou um trade negativo. Então, eu tenho esses 2 gatilhos aí, né, configurados, que significam a mesma coisa, ele vai parar também. E tem uma outra maneira de nós sairmos do trade se nós atingirmos o stop diário de ganho, correto? Porque até então, aqui, eu não estou controlando financeiramente quanto que eu quero ganhar naquele trade ou naquele robô ao longo de um dia, tá? Mas eu tenho que definir essa meta de ganho, combinado? Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver esse tópico aqui mais adiante. O que nós vamos fazer agora é fazer a criação de um robô, certo? Do setup 7. Quem quiser abrir na sua tela, né? Se conseguir colocar aí de lado, se tiver 2 monitores e quiser abrir o PDF com o setup 7, né? Baixando lá do site, nós vamos configurá-lo aqui. Combinado? Então, como que eu faço lá no meu painel da SmartBot? Deixa eu ver aqui, alguém entrando. Vamos aceitar. Então, o primeiro ponto é, você vai clicar em criar robô. Eu recomendo vocês começarem com quem ainda está verde, quem ainda não fez a operação do robô em conta simulada, está começando agora. Não trabalhe com conta real, pelo amor de Deus. Tá? Mercado tem todo dia. Aprendam primeiro no simulador. Hã? Ah, mas Fernando, eu quero porque quero. Bom, aí a decisão é sua, né? Você pode começar, né, direto na conta real, desde que já esteja tudo configurado na SmartBot. Mas nós recomendamos conta simulada. Aqui vem um item muito importante, é o nome do robô, certo? Eu uso uma nomenclatura que pode ser assim, ó, WDO, que identifica que esse robô trabalha com o mini dólar, tá? Eu coloco o setup que eu estou usando, setup 7, coloco o período que ele está operando, para ficar bem claro, manhã, o sentido da operação, comprado, né? E coloco ainda o horário que ele vai começar a atuar diante daquela tabelinha, aqueles horários que eu publico lá no perfil conservador, no moderado ou no arrojado, né? Então, existe um horário pré-determinado no setup, mas eu volto a dizer, quando a gente for criar aí o robô, vocês vão ver isso, ignore aqueles campos que já vêm do sistema, que já vêm da SmartBot, tá? Crie copiando do PDF. Bem, no caso, eu vou escolher aqui que esse robô ele vai trabalhar a partir das 10 horas e 33. Entendam que isso aqui é só o título. Isso aqui é somente para quando eu bater o olho na relação de robôs, eu já de cara consegui identificar quem é ele. Não preciso entrar nele para poder entender o que ele vai fazer. Tá? Vocês vão notar a diferença disso daqui a pouquinho. O outro campo é a estratégia que eu vou rodar. Então está aqui afinal, TopBot, Orion Discovery. Capital inicial, muito importante você colocar isso. Coloca o capital realmente que você tem na corretora, que você vai operar, mesmo no modo simulado. Ah, Fernando, eu vou operar... Fernando! Oi! Oi! Fernando, aqui é Fábio, tudo bom? Tudo bom, Fábio? Tire uma dúvida do seu amigo. Amanhã eu estou finalizando o meu cadastro, né? A aquisição do robô. Sim. E vou começar a operar com conta real. Eu preciso fazer tudo de novo isso aí ou não? Tudo de novo. Preciso criar um robô novamente, né? Precisa criar um robô em conta real.
Não pode mudar ele de simulada para real. Ah, tá bom então, perfeito. Tá bom? Beleza. Então, continuando aqui. Aí, no capital inicial, você vai colocar o capital que realmente você tem, né? E que você vai operar com esse robô. Então, se você vai alocar para esse robô 5 mil reais, coloque aqui 5 mil. Não precisa digitar nenhum ponto nem a vírgula. Digite somente os zeros que ele vai preencher corretamente para você. Combinado? Não façam isso. Colocar aqui R$1, tá? Não façam isso. Vou explicar mais à frente o porquê. Tem a ver com os relatórios, com as estatísticas. Custos operacionais. Bom, eu espero que vocês tenham visto o vídeo lá no canal do YouTube de como cadastrar os custos operacionais, que é a taxa de corretagem da sua corretora, né, o ISS que ela cobra, etc. Para quê? Para que ele, o robô, saiba quanto que foi o custo operacional no dia e que no relatório, né, que é apresentado para você com os ganhos, com prejuízo, etc., os custos apareçam e não fique mascarado o teu lucro, tá? Então você pode cadastrar diversas corretoras e aí na hora que eu estou criando o robô, eu vou associar com a corretora que eu efetivamente vou operar com esse robô, tá? Lembre-se, a pergunta do Fábio foi muito importante. Tudo que eu coloco aqui, eu não posso alterar depois. Eu tenho que criar um novo robô. Ou eu descarto aquele robô que eu fiz, eu paro ele, excluo, ou até mesmo armazeno aquele robô, ou eu crio, né? Eu tenho que criar um novo robô, caso eu tenha informações diferentes aqui. Bem, com relação ao simulador, se na sua tela estiver aparecendo padrão, você vai sempre colocar moderado. Escolha o simulador moderado, tá? Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre essa diferença do simulador, não. Feito isso, você dá uma confirmada, né? E aí, só uma observação. Esse moderado é até para conta real também? Não, conta real não vai aparecer a opção simulador para você. Ó, Tá. olha lá. Certo? É. Clicou conta real, o simulador desaparece. Porque não tem simulador. Você está operando real, você vai operar na corretora. Perfeito. Então vamos lá. Voltando aqui. Então você vai usar o simulador moderado. E aí, uma outra observação, aqui existe um limite de caracteres. Observe o botão criar, ele está um azul mais escuro, né? No momento aqui, ó, ficou um pouco mais claro, ele não deixa eu criar, porque o nome não pode ser muito longo. Tem um limite de caracteres aqui. Combinado? Vamos criar. Ok. O seu robô já tem um ID de identificação, ele já existe, né? Ele está parado, está aqui ó, novo, ainda não está configurado. E lembre-se que está aqui o título dele que a gente acabou de criar, simulador moderado. Né? Ter muita atenção com isso, porque se fosse uma corretora, o simulador não apareceria nada e aqui apareceria o nome da tua corretora, que você batizou ela quando criou. E aí nós temos campos que eu não consigo mudar, que são esses campos do mercado, do código, e outros campos que eu consigo alterar. Então, quantidade de contratos. Ele já trouxe 2. Eu posso começar com 1 nessa estratégia. Não tem problema. Tá? Agora, qual é a configuração desse setup set? Ele me pede para colocar frequência média e trabalhar, por exemplo, apenas comprado. Então, você já faz essa alteração aqui. Vamos descendo. E outra coisa para efeito de aprendizado, né? Se você tem dúvidas sobre algum campo, basta você colocar o mouse aí, a setinha, em cima do ícone da interrogação, que ele te dá uma breve explicação sobre esse campo. Stop fixo, ele está com 8, eu vou colocar 9. Não precisa colocar o ponto nem a vírgula, ó, 900. Ele já colocou lá o ponto, certo? Stop fixo de ganho, 2. Então, 200. Stop móvel não tem. Aí eu olho o meu PDF do setup set, eu vejo que lá
está desabilitado a realização parcial. Então eu clico aqui, ó. Cliquei, desabilitou. Sumiu, ficou igual ao meu PDF. Correto? Aí vem o stop diário de perda, está desabilitado. Vem o stop diário de ganho, que de acordo com o PDF, porém com uma observação lá. E nós vamos ir até a explicação e voltar aqui, certo? Então eu vou fazer igual o PDF do site. Vou deixar desabilitado. E aqui ele fala para parar após um número X de trades no dia. Esse número X é esse daqui. Então após um trade, no caso negativo, o robô para de operar. Ele não opera mais ao longo do dia. Levei o prejuízo, levei o soco. Opa, não vou continuar na briga. Eu vou parar, certo? E operar no próximo dia. Nós vamos tocar isso na próxima live sobre gerenciamento de risco. E aí vem aquela questão do horário inicial. Tá? Qual foi o horário que eu escolhi para operar dentre os 3 possíveis? O das 10h33. Né? Lembra que eu coloquei lá até no título para me lembrar? Ó, 10h33. Ó. Então, o robô ele vai entrar em ação às 10h33. E ele vai parar que horas? Então, eu vou aqui trabalhar com 1 hora de margem. 11h33. Eu vou dar 1 hora para ele poder ficar exposto no mercado, tá? E trabalhar. E que horas que eu encerro o horário final para zerar a carteira? Porque esse horário daqui, o horário final, é para ele, ainda até às 11h33, entrar no mercado. Ele pode entrar às 11h33. E aí eu vou dizer para ele o seguinte, olha, quando der 11h59, por exemplo, você efetivamente pare de trabalhar, pare de operar. E aí ele vai, se você estiver posicionado significa que o robô comprou ou vendeu algo, mas ainda não obteve lucro. Ele vai no caso, zerar a tua carteira. Então eu estou dando aqui uma margenzinha de aproximadamente 26 minutos, né, para ele operar. Posso estender um pouco mais isso aqui? Pode, tá? 12 e meia, fica a seu critério, tudo bem? Agora, naturalmente, ele vai ter esse prazo aqui para operar, caso ele entre no último minuto, né? Vai ter esse prazo, e aqui ele pode levar o loss ou ele pode levar o gain. Combinado? Então fica a seu critério. Eu boto sempre aqui para ele operar pela manhã, encerra às 11h59. Feito isso, você configura os horários. Tá? E lembrando, aonde que eu tenho essas 3 definições de horário? Eu vou puxar para cá a tela do Telegram, do grupo, né? Voltar aqui de lado, assim, ó. Pronto. Aonde que eu tenho isso? Lá no canal de notícias, né? Nós temos aqui, ó, no boletim de abertura, que é diário. Isso aqui é fixo, esse texto que eu vou mostrar. Então, nesse boletim, né, você tem esses horários. Então, de acordo com o seu perfil de investidor, se você é mais conservador, você vai no Setup 7, ó, Setup 7 aqui, ó, né, você vai iniciar às 10h33, tá? E vou parar, aqui está falando parar às 11h23, eu colocaria aqui 11h23 e zerar às 11h29, tudo bem? Já no Setup 8, quando a gente for fazer o Setup 8, seria esses horários daqui, e por aí vai. Combinado? Então, isso aí, esses horários, eu tenho no nosso boletim. Para finalizar, você tem um botão lá em cima, salvar, clica nele, salvei o robô, ele mudou aquele status lá em cima de novo para parado, ó. Certo? Basta eu iniciar o robô. Eu já sei que o meu plano aqui, nessa conta, eu estou já com a quantidade de robôs no limite do que o meu plano na SmartBot permite. Quer ver só? Ó, mandei iniciar, vai dar uma mensagem aqui, ó, falando que o plano, ó, você atingiu o limite de robôs em execução. Então eu não consigo colocar esse robô para operar, né? Certo? Aí o que eu teria que fazer?
Eu teria que ir lá ver os robôs, ó, eu tenho aqui uma quantidade X de robôs em operação, né, nessa conta. Eu teria que parar um desse para poder iniciar aquele outro que a gente acabou de fazer. Alguma dúvida sobre a criação do robô e a configuração? O que eu pego no PDF e coloco dentro do painel de parâmetros? Ou podemos continuar? Então vamos lá. Setup 8. O Setup 8, a fonte, site da Topbot, posso operar o mínimo de contratos a partir de 1, ok? Eu tenho um objetivo de ganho a partir de 1,5 ponto, que é o mínimo que ele poderia ganhar, tá? Em função da configuração dele, até interrogação, até o céu é o limite, de acordo com a lógica dele. A gente vai explicar como que funciona isso, basicamente hoje, e mais detalhadamente na terça-feira na live que vai ter, que é uma repetição da live que aconteceu na segunda-feira, dia 11. Infelizmente o som não ficou gravado e aí a gente perdeu esse som, né? Bom, horário de operação pela manhã. O sentido das operações idêntico ao Setup 7, apenas comprado, apenas vendido. Saídas, mesma coisa do Setup 7. Stop loss, perda de 9 pontos, stop gain de... Opa, mesma coisa não. Aqui tem uma interrogação. O stop gain não é fixo como no Setup 7. O Setup 7 ele busca ganhar de 2 em 2 pontos. Ele entra, ganha 2 pontos, ele entra, ganha 2 pontos, mas ele pode sair perdendo 9. Já no Setup 8, ele pode ter um número variável de pontos, né? Ele pode sair com um trade negativo e pode sair com stop diário de ganho, que nós vamos ver no próximo slide. Então o Setup 8, o que muda? Vamos pegar aqui um Setup 8 já feito, esse aqui por exemplo. O que muda em relação ao Setup 7, o que é? Aqui, tá? O que muda é critérios de saída. Então, ao invés de ele ter um stop fixo, como no Setup 7, que é de 2 pontos, ele tem um stop móvel, que começa com 4 e uma distância de 2,5. Aí, para nós entendermos o que é stop móvel, não será hoje. Quem puder participar da live de terça-feira, que é uma repetição, né, volto a dizer, eu vou explicar detalhadamente como funciona esse mecanismo, certo? Mas em função desse stop móvel aqui, eu posso começar a ganhar a partir de 1,5 ponto e ir até 8, 10, 15, 20, 30 pontos no dólar. Depende de alguns fatores, mas é possível, tá? E aí vocês vão observar que nesse robô, olha que coisa interessante, que não tem na configuração lá do PDF, tem aquele balãozinho lá, aquela observação. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, quando atingir R$60, certo? Que é o stop diário de ganho, você pare. Da mesma forma que se ele atingir aqui um trade negativo, levar um loss, ele para. Então isso é muito importante, essa definição desse campo, ó, stop diário de ganho. Aqui é o tendão de Aquiles de muitos que começam a operar com um robô, perdem dinheiro no dia, perdem no dia seguinte, tá? E aí até desiste da assinatura, enfim, uma série de questões. Ele fala, não vou mexer com isso mais não, porque eu estou só perdendo dinheiro, né? Mas ele esquece que é importante definir esse ganho, tá, diário. E aí vocês vão entender um pouco da minha mentalidade com relação a esse ganho, depois de operar e depois de quebrar 3 vezes, né, em operação com bolsa, com mercado à vista. Por quê? Porque eu tinha muita ganância, queria ganhar R$500 no dia. Depende, se você tiver muito capital, você pode até ganhar isso, tá? Mas a gente começando com capital pequeno,
pode até conseguir ganhar R$ 500 num dia. De repente eu configuro R$ 60 aqui, mas se tivesse colocado, deixado livre, ele poderia ganhar mais. Mas é uma incógnita. Então eu não tenho certeza se naquele dia eu vou ganhar mais ou não. Às vezes eu coloco R$ 60 aqui e ele bate nos 40. Então, como é que eu gerencio isso? Como é que eu calculo esse valor aí dos R$ 60, ou 100, ou 80, ou 20, né? Então, primeiro, definição da meta de ganho. Você já se perguntou qual o meu objetivo, o meu target, o meu alvo financeiro, né? Isso a pessoa, vocês têm que fazer isso e tirando o aspecto ganância, rapidez de ganhar dinheiro, porque não dá certo, vocês vão perder dinheiro. A gente tem que começar com o pé no chão, tá? Primeiro recado que eu dou para vocês. Robô não é mágica. Robô nada mais é do que uma automatização. Ele erra, o robô erra e traz loss. O que nós temos que fazer é com que ele obtenha mais dias de ganho e menos dias de loss. E nessa equação eu vou ter, no final do mês, eu vou ter meu lucro. Se eu seguir certos critérios, eu vou ser mais assertivo, tá? Então, como definir aqui, né, o stop diário de ganho? Né? Então aqui, você, para responder essa perguntinha aqui, você tem que ter em mente o seguinte, né? Quanto que eu ganharia se eu aplicasse os meus R$ 5.000 ou R$ 1.000 numa renda fixa por mês? 1%? 1,5%? Então tem que haver esse cuidado de eu ter ciência de que no mercado de renda fixa eu vou ganhar 1%, 0,9%, 1,5%, né? Dependendo do capital. E aqui nós temos que buscar valores percentuais compatíveis com a realidade de ganho, tá? E não querer ganhar muito de uma vez só. Combinado? Então, eu tenho lá aquele campo de stop diário de ganho para isso, né? Eu vou lá e coloco esse valor. E aí, para a gente falar um pouco desse valor, né, eu vou, antes de apresentar uma planilha, a seguinte questão. Tem uma situação aqui que eu vou ganhar 1% só, né, em cima de 2.000. Então, o meu objetivo vai ser só de R$ 20 por dia. Só R$ 20 é pouco, né? Será? Então, vamos ver isso. Eu fiz uma planilha, deixa eu ver se eu consigo aqui dar um zoom nela, para ficar um pouquinho mais legível para vocês. Eu acho que assim tá legal, né? Tá? Eu fiz uma planilha aonde nós temos aqui, nessa primeira seção, os cálculos considerando um robô. Tá? Então tudo considerando um robô só operando. Eu tenho aqui a quantidade de contratos definido nesse robô, tá? E tenho os dois setups, setup 7 aqui e o setup 8. O setup 7, ele busca um gain, né? Um gain aqui com 2 pontos. Já o setup 8 busca um gain com 4 pontos. Tá? Esse aqui é o mundo ideal para o setup 8, visto que ele é móvel. Eu posso ganhar a partir de 1,5 ponto. Na terça-feira nós vamos entender por que pode acontecer isso, tá? Mas o 7, ele ganha 2. Ele tem que ganhar 2, tá? Agora eu posso perder 9. Eu posso perder 9 em ambos, tá? Então o que acontece? Com um contrato, né? Um contratinho, se eu botar lá na configuração do setup, um contrato. Se eu tiver um gain, eu vou ganhar R$ 20, certo? Se eu tiver um loss, eu vou perder R$ 90. E aí, se eu colocar 2 contratos, eu ganho 40. Se eu tiver um loss, eu ganho 180. Né? Mas, Fernando, de onde você tirou 20? Como é que você calculou isso? Aqui, como é que você chegou em 40? Né? Se eu tiver com 10 contratos, eu ganho 200 num trade, mas eu posso perder 900. Então, vocês têm que entender que, lembre-se
que cada ponto do dólar, lembra lá daquele slide, um ponto do dólar equivale a 10 reais? Então é simples aqui para entender isso. Ó. Um contrato vezes 2 pontos, 2 vezes 10 reais, que são 2 pontos, 20. 2 contratos versus 2 pontos, 4 vezes 10, 40 e assim por diante. Tá? E aqui se eu tiver, são 9 pontos de loss. 2 vezes 9 vezes 10, 180. Tá? 3 vezes 9 vezes 10 vai me dar aqui os 270 e assim por diante. Lembre-se então que cada ponto vale 10 reais para ganho e para perda. Combinado? Então, eu posso colocar um robô, trabalhar nesse robô aqui, por exemplo, com 5 contratos, e eu posso também colocar 2 robôs trabalhando com cada um com um contrato, por exemplo, com 2, dá no mesmo. Por que eu usaria 2 robôs trabalhando com contratos? É porque eu posso colocar um robô trabalhando com setup 7 e outro robô com setup 8. Então colocaria um aqui, né? E outro robozinho com essa configuração aqui, né? Então eu vou potencializar, aumentar minha margem de acerto. Por quê? Porque vocês lembrem que naquela tabelinha que eu mostro a hora que ele vai entrar, o setup 7 entra às 10h33, por exemplo, aqui nesse perfil conservador, e o setup 8 entra 10 minutos mais tarde. Essa diferença, tá? Esse gap de horário aí, ele me permite pegar momentos diferentes de entrada e pontos de entrada, naturalmente, melhor ou pior do que o outro robô pegou. E com isso eu equilibro. Né? Então eu posso pegar, a não ser, é claro, se eu pegar uma tendência de alta bem definida, naturalmente os dois vão entrar, né, naquele período de tendência de alta, pegando e surfando a alta ou a baixa, se ele for apenas vendido. Então, vocês podem sim trabalhar com um robô configurado com um setup, até recomendo, e outro robô trabalhando com outro setup. Tá? Nessa outra planilha, nós temos a definição da meta de ganho. Né? Então, é um pouco bem parecida com a planilha anterior, só que aqui nós temos um robô, a quantidade de contratos, no setup 7, lembrando, ele busca ganhar 2 pontos, aí eu tenho o meu valor gain padrão, né? Tá? E tenho meu capital sugerido. Eu tenho meu capital sugerido. Então, para um contrato, o capital é de 1.000. Para 2 contratos, 2 vezes 1.000, 2.000. Tá? E assim por diante. Se eu considerar, isso aqui é referencial. O verde é um resultado mais factível. Certo? O amarelo já é um resultado de 2%. Nós estamos falando ao dia, por trade. Ó, isso é ao dia. Apesar de ser bruto, mas é muito, gente. A gente não tem que olhar que é 20 reais, né? Somente. É o percentual. Então, se eu considerar 2% aqui, ó, eu já estou entrando numa região de sinal amarelo. Né? Posso conseguir? Sim. Agora, se eu puxar e esticar um pouco mais, forçar um pouco mais a barra, 3%, né? Eu vou conseguir aí 30 reais. Agora, olha que interessante. O setup 7 busca 2 pontos. Então, para cada trade, para cada operação, ele ganha no máximo 20 reais. Então, se ele fizer um trade só, uma operação só, certo? Com 1%, ele já bateu. Na verdade, ele vai ganhar os 2%. Tá? Fez aqui, ganhei os 20 reais. Posso ganhar 15, ficar no meio termo aqui. Mas eu atingi essa zona, tá? Dos 2%. Agora, para ele atingir os 3%, obrigatoriamente ele tem que fazer 2 operações. Então o meu risco dobra. Porque se eu fiz uma operação positiva, pode ser que a próxima não seja positiva, seja um loss. E aí eu posso perder 9 pontos. Então, ao invés de ter ficado no positivo com 20 reais no bolso, eu vou ficar negativo no caso aqui, com 70 reais de prejuízo.
porque o loss aqui ele equivale a R$90. Vamos voltar aqui no loss, a R$90. Se eu ganhei primeiro 20, depois eu perdi 90, eu vou ficar com 70. Ainda faltam os custos da corretagem. Então a gente tem que ter muito pé no chão e entender meu objetivo, aonde eu quero chegar, certo? E para definir bem isso, puxei para 3%, aqui ó, eu tenho que fazer 2 trades, 2 operações. Ele entra uma vez, ganha os 20, mas fica faltando 10 para poder atingir os 30. Entendido? Então o setup 8 muda um pouquinho de figura. Olha que interessante. Se ele busca 4 pontos com o robô, logo na primeira operação, ele conseguindo os 4 pontos, ele pode ganhar a partir de 1,5 ponto, tá? 1,5 ponto, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Vamos considerar o mundo ideal. Ele busca 4 pontos no stop móvel e conseguiu os 4 pontos. Tá? Então ele vai fazer R$40. Só esse único trade que ele conseguiu fazer R$40 já me bateu os 3%, que equivale a 3% do meu capital. 3% em cima de R$1.000, R$30. Então é bem interessante esse resultado. Por isso que eu falo, não coloque ali R$100, R$80, R$150. Porque às vezes é muito difícil. Não é que é difícil, você vai se expor mais tentativas para ele ficar tentando conseguir o mercado atingir isso. E aí, vamos ver isso na prática. Vamos ver isso aqui em alguns robôs perdedores, que a gente cria os robôs perdedores. Quer dizer, configura ele errado, porque aqui estão os robôs bacanas, né? Deixa eu ver aqui se tem algum robô aqui. Um robô negativo, ó. Vamos entrar nele para ver se ele teve essa situação. Já estou. Hã? Então, deixa eu pegar aqui se tem um bom exemplo. Dia 8. Aqui ele fez um trade, ó. Aqui embaixo. Ele fez um trade, né? Logo cedo, ganhou só R$5 aqui. E logo depois, ele não atingiu. Esse exemplo aqui não é muito legal, porque ele não iria atingir nenhum dos objetivos, porque logo em seguida ele perdeu 10. Né? Certo? Mas aqui, ó, eu tenho um stop móvel aqui, ó, logo nesse daqui, pode ver que ele só fez um trade no dia 14 e parou com R$95, 4,75 pontos, né? Excelente trade, tá? Da mesma forma no dia 13, ele fez quase igual, dia 13, ó, 4,25, mas no dia 12, dia 11 e dia 8 foi terrível, ele levou logo de cara a loss, ó. Eu perdi aqui para 2 contratos esses valores. Né? Da mesma forma, eu tenho... deixa eu pegar aqui um outro robô. Aí, eu tenho um robozinho configurado para entrar às 10h43 com setup 8. Poucos trades, significa que ele é bem econômico, não vai te gerar muita taxa de corretagem. Por quê? Ele fez um trade, ó, no dia 13, já ganhou R$50, aqueles 2,5 pontos dos 4 possíveis, tá? E saiu. No dia 14, a mesma coisa. Ele ganhou R$2,75, R$55 e saiu. E aqui no dia 15, R$40 e saiu. Esse robô. Eu posso ter vários robôs operando ao mesmo tempo, em horários diferentes de entrada? Posso. Então, se eu tenho um capital de R$5.000, eu colocaria 2, 3 robôs operando, mesclando o setup 7 com 8 e entrando em horários diferentes pela manhã, que é o melhor horário para se operar dólar. E aí eu posso ver rapidamente aqui, para não estender muito, que a gente já passou do tempo programado da live. Eu tenho aqui a evolução desse robô. Tá lá, eu comecei com R$2.000, ó, R$2.000, já estou com 2.142, né, e 48 centavos. Eu tive 100% de lucro nos trades. Né? E aí eu tenho o resultado do resumo desse robô. Certo? Então o recado que eu queria passar para vocês era esse, pessoal, com relação a definir, certo, o meu target. E como é que eu faço isso? Muito simples, né? Eu defini quanto que eu vou ganhar. Eu vou passar essa planilha, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, tá?
essa que a gente acabou de ver aqui, né? Para vocês terem uma ideia, tem um balizamento. E aí vamos trabalhar aqui com 2% ou 1%, que é o ideal. Como que eu faço? Você simplesmente vai lá no robô que você criou, né? No robô que você criou, deixe-me ver aqui. Pronto, esse foi o robô que nós criamos, ó. Então, como que eu volto nele e edito? Eu posso clicar aqui, ó, no nome do robô, clico aqui em parâmetros e vou até o campo que eu quero configurar e aí vou definir o valor financeiro. Ora, se eu estou trabalhando com um contrato, em tese eu tenho R$1.000 de capital. Então, eu quero parar o robô com quanto? Com R$10, com R$20, né? Então, R$20 equivale a 2% bruto. Coloquei R$20 aqui, salvei e iria iniciar o robô, né? Inicio o robô e aí o que acontece? Quando ele fizer um trade e atingir R$20 nesse trade, ou se fizer 2 trades batendo esse valor, passando dos R$20, ele vai parar. E aí eu oferi o meu lucro no dia. Se você é mais arrojado, né? Se você é mais arrojado, você pode naturalmente aumentar esse ganho, aumentar esse limite, combinado? Então assim, é bem simples, bem fácil, me coloco à disposição aí de vocês para tirar qualquer dúvida e a gente vai entrar agora na questão de perguntas e respostas. Quem quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida sobre o que foi colocado, estou à disposição. Deixa eu responder aqui. Eu estou vendo aqui o bate-papo com relação ao Aníbal, né? Que ele colocou aqui com relação ao simulado, né? Ao modo simulado. Aníbal, o simulado da SmartBot, ele mudou desde o dia 18 de maio, tá? No dia 18 de maio foi lançado esse simulador moderado. O simulador moderado, ele não tem nada a ver com o simulador padrão, que é o que estava em uso até o dia 18 de maio e continua em uso ainda lá como é que fala? Em parâmetros, né? Nos parâmetros dos robôs da loja, certo? Os robôs da loja. Então, aqueles resultados que aparecem para todos os robôs, não só o da TopBot, eles são baseados num simulador padrão, que realmente não reproduz, não tem nada a ver com os resultados que são praticados ou que são obtidos, na verdade, no mundo real, no modo real. Tá? Entretanto, esse novo simulador, que é o simulador aqui, ó, moderado, o que acontece? Os resultados dele são muito próximos, isso eu já testei, já comparei. Então, volto a dizer, isso está acontecendo desde o dia 18 de maio para cá, é muito recente. Então a gente tem que na verdade, fazer um divisor de águas e começar a rodar o simulador no modo moderado. Ele é até pior do que o real, no sentido de que o real teria tido êxito, teria tido gain, e com ele eu levo loss. Por quê? Porque quando ele faz qualquer operação com pontos, tá? Então, ele, por exemplo, o stop fixo de ganho, na minha configuração, rodando aqui no simulador moderado, está com 2 pontos. Ele faz isso, ele bota 2,5, ele acrescenta um tique, tá? Com isso, ele me joga para o final da fila do book, então do book de ofertas. E aí, se ele executa uma ordem de gain aqui no simulador,
porque ele colocou 2,5, mas para mim aparece nos relatórios como 2, tá? Ele coloca internamente. Significa que eu teria executado o meu trade com 2 pontos. Se ele conseguiu com 2,5, ele já passou pelo 2. Então, houve essa grande mudança e isso tem um artigo que eu publiquei até aí no canal de notícias com relação à diferença entre o simulador padrão e o moderado, tá? Então tem essa diferença agora. Os resultados que vocês obtiverem com o simulador moderado, pode ter certeza de que ele vai estar bem próximo do real. Muita gente já tem trabalhado com o nosso robô, tem obtido ganho, e eu não me importo em falar dessa diferença e apontar que realmente, se você olhar lá o gráfico lá da loja, né, infelizmente ainda continua, mas a SmartBot está trabalhando para colocar tudo em modo moderado, né, foi um divisor de águas, e isso é bom para todo mundo. Combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma outra consideração aqui no chat. Eu estou olhando o chat aqui, né? Sim, o Aníbal também apontou, eu copiei errado, Aníbal. Realmente aquele slide lá das siglas do código do WO se refere ao mini índice, porque estava o mês deslocado. O mini índice é de 2 meses e o dólar é mensal, né? Eu vou corrigir. O Wilson, ele perguntou se nas recomendações aqui que eu envio pela manhã, se eu costumo alterar a opção de comprado para vendido, né? Ou vice-versa. Quer dizer, eu vou no robô e fico trocando aqui. Na verdade, o que eu faço é isso daqui, gente. Ó. Eu tenho diversos robôs, né? Se a gente pegar aqui os robôs que estão em execução, deixa-me ver se dá para ver isso. Ó. Eu tenho aqui um robô que ele é... Deixa eu tirar esse daqui, porque esse aqui está comprado e vendido. Mas eu tenho aqui, ó. Vamos pegar esse robô aqui, ó. Esses dois, ó. Esses dois aqui, que começam no mesmo horário, ó, tá vendo, ó? A diferença entre os dois é que um é apenas vendido e o outro é apenas comprado, tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu recomendo, eu falo, gente, vamos entrar hoje só vendido. Então, teoricamente, você vai executar só esse robô, botar ele para funcionar. Eu não fico com um robô e fico entrando nele e alterando, tá? Por quê? Mesmo que você tenha o plano Lite da SmartBot, o plano Lite, ele te dá direito a trabalhar com 2 robôs, não é verdade? Mas 2 robôs em execução. Eu posso ter 50 robôs cadastrados aqui. Eu posso ter uma biblioteca de robôs. Eu vou usar aquela biblioteca a meu favor. Então eu vou ter um robozinho que está configurado só vendido, o outro só comprado. É o que muda entre eles. Ok? E aí eu dou um start aqui de acordo com a minha recomendação. Caso a minha recomendação ela não chegue até vocês por algum motivo, né, eu recomendo vocês trabalharem só com o comprado, certo? Porque ele mesmo que esteja no mercado de baixa, eu posso pegar um pullback, enfim, nesse momento até de mercado que nós estamos vivenciando, você pode trabalhar com o comprado em 70% dos casos, porque o mercado está numa tendência de alta já bem definida, né? O que tem alterado essa tendência são as intervenções do Banco Central com os leilões os contratos de swap de dólar. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Aníbal colocou também a relação risco-retorno que me mata, ganho de 2 ou 3 trades, faz 40 ou 60 e um trade eu perco tudo, né? É muito difícil, Aníbal. Realmente essa equação do RR aí, né, do risco-retorno, a gente tem procurado aí trabalhar com outros setups, a gente tem feito simulados, backtesting e etc. O nosso stop loss em 9, que é uma sugestão, você pode abaixar, mas assim,
estatisticamente a gente sabe que com 8, 9 a gente consegue evitar melhor as violinadas. Mas isso não é regra. A gente consegue evitar, mas isso não é regra. Concordo com você, né, que se a gente levar um loss, por exemplo, operando aí com um contrato, eu levo um loss de 90, para eu recuperar, ficar no 0 a 0, eu tenho que fazer cerca aí de 5 trades, né, de 20 para dar 100 reais, tá? Então, por isso que é interessante a gente ter um set, um pool de robôs, um do setup 7, do outro do robô do setup 8, operando com uma distância até maior de horário, tá? É a recomendação que eu dou. Nós temos feito alguns testes com esse robô, operando, por exemplo, a partir das 17 horas. Muitos vão falar assim, é loucura, mas tem dado bons resultados, mas não liberei esse setup ainda, porque carece de mais análise estatística, fazer backtest com esse horário, enfim, mas a gente operou e tem feito. Da mesma forma, já está até no site lá, se você olhar no nosso site, nós temos aqui, ó, não está publicado ainda, tá? Nós temos aqui um setup de swing trade. Para os mais audaciosos, aventureiros, existe o swing trade. A gente não obriga ninguém a fazer nada, mas a gente tem feito aqui alguns testes com swing trade e tem dado bons resultados também, tá? E aí vai da consciência de cada um, da vontade de cada um operar de uma maneira ou de outra. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração. Bom, Bruno, com relação à operação na XP, tá? Você no grupo, no nosso grupo, a gente se você já estiver no nosso grupo do Telegram, converse comigo, né, amanhã, que aí a gente tem algumas orientações para te dar, para você ter uma rentabilidade melhor com relação a corretagens, tá certo? Me procure no grupo que a gente, ou converse com algum amigo já no grupo, ou você pode conversar com alguém sobre isso daí, e alguém já te dá alguma orientação com relação a XP e condições especiais que a gente tem visto por aí, tá bom? Não, tranquilo, Aníbal. Eu sei que isso aqui realmente é complicado mesmo. Fique tranquilo, aqui a gente entende perfeitamente. E um outro recado, gente, é que podem contar comigo aí no grupo do Telegram, à noite, feriado, sábado, domingo, tá? Eu durmo tarde geralmente, durmo meia-noite, 1, 2 da manhã. Então, assim, eu estando online, eu vou responder a todos com o maior prazer, tá? Nosso objetivo aqui é ajudar a todos. Não fiquem preocupados. Eu posso, assim, às vezes no sábado, no domingo, demorar a responder, né? Então, nesse horário fora do horário de trabalho, como o nosso trabalho normal, né? Mas vocês podem mandar mensagem no grupo para mim, direcionada, e-mail e tudo, que o quanto antes eu vou responder e atender. Já fiz live com individual, com alguns, né? À noite, eu lembro que eu fiz com um, era meia-noite, ele chegou do trabalho da faculdade, se não me engano, e a gente fez uma live para poder corrigir a maneira como ele estava operando. Combinado? E aí, só para a gente encerrar, acho que vocês não têm muita dúvida aí, né? Acho que não apareceu mais nenhuma. É isso que eu falo aqui, ó. Múltiplos robôs, mesma estratégia, entradas diferentes. A gente já tocou no assunto, né? Crie lá seus diversos robôs, mudando se ele entra apenas comprado, apenas vendido, e os horários de entrada. Crie esses diversos robôs. E aí você vai startar um robô ou outro, né, conforme a nossa orientação. Então, você vai ter algo parecido com isso daqui. Você pode ter lá 5, 10 robôs cadastrados. E aí você bate o olho aqui, ó, esse aqui é setup 8, amanhã é comprado. Ele entra às 10h43. Tá? E você, dependendo do seu plano na SmartBot, você pode deixar todos já, como estão aqui, ó, já executando. Ele só vai entrar nesse horário que está lá configurado. Tá? E só vai operar comprado ou vendido de acordo com o gráfico, né? Pessoal, então encerramos nossa live por aqui.
Se alguém tiver alguma dúvida ainda, vou aguardar aí uns 30 segundos para a gente parar a gravação. Eu agradeço a presença de todos aqui, né? Vamos descansar um pouquinho para começar o dia de amanhã. Obrigado a todos aí pela participação, viu? Se alguém tiver dúvida, estou à disposição aqui. Gostou desse vídeo? Dê o seu gostei clicando aqui. Se você ainda não está inscrito em nosso canal no YouTube, aproveite esse momento e inscreva-se agora clicando nesse botão. Usuários inscritos recebem as notificações de novos vídeos. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos.